Abertura. Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. No último episódio, eu compartilhei com vocês a história daquela ligação. Uma ligação que mudou tudo, que me fez questionar cada escolha que eu já tinha feito. Hoje, quero levar vocês para o dia seguinte, o dia depois da tempestade. O momento em que a poeira começa a assentar e você precisa decidir o que fazer com os destroços. Se você é novo por aqui, talvez queira assistir ao primeiro episódio para entender todo o contexto. O link está na descrição, mas se você já sabe do que estou a falar, prepare-se, porque a jornada continua agora. Início da narrativa, acordei na manhã seguinte com uma sensação estranha. Não era tristeza, não era raiva, era um vazio, um silêncio ensurdecedor dentro de mim. A voz da ligação ainda ecoava na minha mente. Cada palavra, cada pausa. Olhei-me ao espelho e não reconheci a pessoa que me encarava. Parecia que eu tinha envelhecido anos em apenas uma noite. O meu primeiro impulso foi ignorar tudo. Fingir que a ligação nunca tinha acontecido, que era apenas um pesadelo. Levantei-me, fiz o meu café como todos os dias. Tentei seguir a rotina, acreditando que a normalidade poderia, de alguma forma, apagar a realidade. Mas a realidade é teimosa. Enquanto eu bebia o meu café, o telefone tocou. O meu coração disparou. Era um número desconhecido. Por um instante, pensei que fosse a mesma pessoa, pronta para continuar de onde parou. Atendi com a mão a tremer. Era apenas uma chamada de telemarketing. Desliguei, mas o susto foi suficiente para quebrar a minha frágil tentativa de negação. Eu não podia fugir. Eu tinha que enfrentar aquilo. A questão era: como? Primeiro passo: reconhecer a dor. A primeira coisa que fiz foi permitir-me sentir. Parece simples, não é? Mas quantas vezes nós fugimos da dor? Quantas vezes nos distraímos com trabalho, redes sociais, qualquer coisa para não encarar o que está a doer por dentro? Naquele dia, eu decidi parar. Sentei-me no sofá e deixei tudo vir à tona. A decepção, a confusão, a mágoa. Chorei muito. Não um choro de autocomiseração, mas um choro de libertação. Foi como se cada lágrima lavasse um pouco da poeira que me impedia de ver com clareza. Reconhecer a dor é o primeiro passo para a cura. Não adianta colocar um curativo por cima de uma ferida que precisa de ser limpa. Dói sim, mas é necessário. Naquele momento de vulnerabilidade, eu entendi que não era fraco por sentir dor. Era humano. E ser humano significa passar por tempestades. A diferença está em como escolhemos navegar nelas. E eu estava a começar a perceber que precisava de um mapa. Segundo passo: procurar perspectiva depois de deixar as emoções fluírem. Eu precisava de perspectiva. Ficar preso no meu próprio turbilhão de pensamentos só me levaria a um lugar mais escuro. Então, fiz algo que não fazia há muito tempo. Peguei num caderno e comecei a escrever. Diário, mais um despejo de cérebro. Escrevi tudo o que estava a sentir, sem filtro, sem julgamento. As minhas dúvidas, os meus medos, as minhas perguntas, sem resposta. Ver as palavras no papel ajudou-me a organizar o caos na minha cabeça. Comecei a identificar padrões. Percebi que muitas das minhas angústias não vinham apenas da ligação, mas de coisas que eu já carregava há muito tempo. A ligação foi apenas o gatilho, a gota de água que fez o copo transbordar. Isso foi uma revelação. O problema não era apenas o que aconteceu, mas como eu reagi ao que aconteceu. E isso, meus amigos, devolve-me um pouco de controle. Eu não podia mudar o passado, mas podia mudar a minha perspectiva sobre ele. E mais importante, as minhas ações no futuro. Terceiro passo: conectar-se. O meu instinto inicial era isolar-me, construir um muro ao meu redor e não deixar ninguém entrar. Mas, enquanto olhava para as minhas anotações, percebi que o isolamento era uma armadilha. Era o caminho mais fácil para a amargura. Eu precisava de me conectar. Não com qualquer pessoa, mas com alguém de confiança. Alguém que não me fosse julgar, mas que me fosse ouvir.
Liguei a um velho amigo. Um daqueles amigos que você pode não ver durante meses, mas quando se falam, é como se o tempo não tivesse passado. Contei-lhe tudo, sem meias palavras, e ele não tentou dar-me soluções mágicas. Ele, o disse, esquece isso, ou vai ficar tudo bem. Ele simplesmente ouviu, e no final, disse apenas uma frase: estou aqui para ti, aconteça o que acontecer. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Saber que eu não estava sozinho naquela jornada do-me, uma força que eu não sabia que tinha. Às vezes, o melhor apoio não vem de conselhos, mas da simples presença e da validação dos nossos sentimentos. Se você está a passar por algo difícil, não subestime o poder de uma conversa honesta com alguém em quem confia. E se sentir que precisa de mais, procurar ajuda profissional, como um terapeuta, é um ato de coragem e autocuidado imenso. Quarto passo: pequenas ações naquela tarde. Depois de chorar, escrever e conversar, eu senti uma pequena mudança. O vazio ainda estava lá, mas já não era um abismo. Era apenas um espaço. Um espaço que eu podia escolher como preencher. Eu sabia que não ia resolver tudo num dia. A cura é um processo bento. Então, decidi focar-me em pequenas ações. Coisas simples que me trouxessem de volta ao momento presente. Fui dar uma caminhada. Sem telemóvel, sem música. Apenas eu e o som dos meus passos. Prestei atenção ao sol na minha pele, ao vento no meu rosto, às cores das árvores. Parece clichê, eu sei, mas funcionou. Ajudou-me a sair da minha cabeça e a reconectar-me com o mundo à minha volta. Depois, preparei uma refeição nutritiva para mim. Um ato simples de cuidar do meu corpo, que também estava a sentir o impacto de todo aquele estresse. Estas pequenas ações não resolveram o problema central, mas criaram uma base de estabilidade. Elas foram como âncoras que me mantiveram firme, enquanto a maré emocional ainda estava agitada. Lembre-se, quando tudo parece grande e esmagador, foque-se no próximo passo, por mais pequeno que seja. Uma caminhada, uma refeição saudável, uma página de um livro, um passo de cada vez. Conclusão e reflexão. O dia depois da ligação não foi o dia em que tudo se resolveu. Foi o dia em que eu decidi começar a resolver. Foi o dia em que troquei a negação pela aceitação, o isolamento pela conexão e a paralisia pela ação. Foi um dia doloroso, mas incrivelmente transformador. Foi o início de uma nova jornada. Uma jornada para dentro de mim mesmo. E é isso que eu quero partilhar com vocês hoje. As crises, por mais dolorosas que sejam, trazem consigo uma oportunidade. A oportunidade de nos reavaliarmos, de nos fortalecermos e de escolhermos um caminho mais alinhado com quem realmente somos. Aquele dia ensinou-me que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes nos levantamos, limpamos a poeira e damos o próximo passo. Encerramento: espero que a minha história, de alguma forma, ressoe com vocês. Se você já passou por um dia depois assim, partilhe nos comentários como foi a sua experiência. As nossas histórias conectam-nos e lembre mais que não estamos sozinhos. No próximo episódio, vamos explorar os passos seguintes, as decisões difíceis que tive de tomar e como comecei a reconstruir a minha vida a partir daquelas cinzas. Muito obrigado por me ouvirem e por fazerem parte desta comunidade. Se gostou deste vídeo e quer acompanhar o resto da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima. Cuidem-se.